Daniel Noboa, presidente do Equador, garante que nesse momento o país está em uma situação de guerra e até por isso declarou o estado de emergência e decretou um toque de recolher. Vamos entender como que um país que em 2015 era apelidado de Ilha da Segurança por ter bons índices no meio de países como Bolívia, Colômbia e Peru, e hoje tem com ver com a atuação no meio da sociedade com ruas desertas, comércios fechados, ataques a policiais, com uma atuação tão forte de narco, enfim, vocês sabem o que eu tô falando. Vamos falar um pouquinho também, pessoal, sobre o Biden, que promete mandar uma delegação para Taiwan às vésperas da eleição, sendo que o candidato favorito a ganhar as eleições de Taiwan é um assumido separatista, lembrando que a China já enviou balões, aviões e até mesmo embarcações para o Estreito de Taiwan, isso pode aumentar ainda mais a insegurança na ilha, e falar um pouquinho também, pessoal, sobre o maior ataque que os Houthis fizeram, sendo que hoje a gente teve o 26º ataque no Mar Vermelho. Reino Unido e Estados Unidos tentaram coibir os ataques, mas o Reino Unido prometeu que mais embarcações militares e até mesmo um porta-aviões será deslocado para a região. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre o Iraque, que garante, a partir do seu primeiro-ministro, que vai mandar os Estados Unidos embora do seu país o mais rápido possível. Vamos entender exatamente por quê. E se os americanos de fato vão aceitar. E também isso é uma proposta que o embaixador da Palestina fez para o Lula. Ô Lula, será que você aceitaria considerar Israel como Estado genocida? E aí, pessoal, será que o Brasil vai aceitar ou não? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, pessoal, @prof_Ricardo Marcílio. E caso você queira contribuir financeiramente aqui pro canal, afinal, pessoal, constantemente vídeos estão sendo desmonetizados aqui pela plataforma, pô, galera, seja membro que isso ajuda bastante, ou faça uma eventual contribuição via chave Pix. Galera, de verdade, tá? Trabalhar com assuntos não muito family friend nessa queridíssima plataforma tá difícil, tá? Bom, mas vamos lá que tem bastante assunto importante aí pra gente tratar. Como eu falei pra vocês, pessoal, na nossa introdução, a gente tem nesse momento Daniel Noboa, pouco mais aí de 35 anos, um presidente super jovem, que se elegeu numa plataforma muito ligado no combate à criminalidade crescente no Equador. O Equador, até 2015, e aqui a gente tem que tomar cuidado, né? Ah, professor, era um país super seguro. Claro que não, né? A América do Sul, infelizmente, não tem bons índices de segurança, taxa de homicídio, enfim, né? Tudo tal. Mas, comparado aos vizinhos sul-americanos, tinham bom desempenho. Tanto que junto com Chile e Argentina tinham os 3 melhores índices, e até pela localização geográfica, o Equador era conhecido como Ilha da Segurança, porque o Equador ele fica no meio do Brasil, onde, convenhamos, pessoal, a gente tem uma atuação bem significativa, Peru, Colômbia, Bolívia, países que tem uma atuação de narco, enfim, né, vocês sabem o que eu tô falando, é muito intensa. Inclusive presença forte também com a floresta amazônica, entende? Mas conseguia ter índices relativamente aceitáveis. Apesar disso, a coisa começou a ficar um pouquinho pior, eu diria, em 2016. Em 2016, a Colômbia ela fez um acordo com as Farc, o principal grupo que atuava ali naquelas regiões, em que haveria um apaziguamento das relações. As Farc abririam mão da luta armada e haveria uma anistia, um perdão para os principais líderes. Ah, professor, mas teve membro das Farc que continuou na luta armada. Teve mesmo, tá? Mas isso ajudou a apaziguar um pouco a região. Outros grupos, como a LN e outras guerrilhas, também estão tentando fazer algum tipo de acordo com o governo colombiano, o que dificulta a ação desses grupos. Só que você tinha um vizinho ali, ó, que não tinha uma ampla experiência, até porque nunca teve uma atuação tão significativa como Peru, como Colômbia, como Bolívia, que começou a ter uma atuação cada vez maior. Então, falta de experiência dos agentes públicos. A gente pode falar, pessoal, de uma falta de atenção do Estado, inclusive, em reforçar aquelas posições também para combater a atuação desses grupos. A localização geográfica, que nem eu falei, está entre Bolívia, Peru, Colômbia, grandes produtores de materiais entorpecentes, próximo do Oceano Pacífico. Conexão, por exemplo, a partir da Colômbia, com a América Central, possivelmente com os Estados Unidos, presença na floresta amazônica, isso fez com que o Equador crescesse muito a atuação desses grupos. Hoje, por exemplo, o Daniel Noboa garantiu que existem 22 facções, 22 grupos que participam desses trabalhos,
que atuam nesse setor, na economia, vamos colocar assim, do Equador. Então, os índices de criminalidade, eles também aumentaram bastante. A sensação de insegurança aumentou bastante. O Guillermo Lasso, antigo presidente, também fez um decreto e também tinha uma pauta um pouco mais robusta, um pouco mais enfática contra a atuação desses grupos. E a gente não pode esquecer que durante a campanha eleitoral, Fernando Villavicencio, que foi que era na época, né, o quinto colocado nas pesquisas eleitorais, ele foi morto pela atuação desses grupos. Eu diria, pessoal, que 2 estopins eles acabaram culminando nessa situação de guerra que o Equador está hoje. O primeiro é que a gente teve, desde a eleição do Daniel Noboa, uma repressão mais forte a esses grupos e, inclusive, ele pleiteando algumas medidas. Por exemplo, a construção de novas prisões de segurança máxima, inclusive copiando ou se inspirando no Nayib Bukele, presidente de El Salvador, que também comanda ou tenta acabar com esses grupos com uma mão de ferro, tá? De maneira bem enfática. Teve também, galera, a proposta de colocar barcos prisionais, ou seja, fazer com que os principais líderes de gangues, facções, fiquem mais isolados, e também um referendo que estava sendo colocado para a população, com 11 propostas para endurecer penas, aumentar a autonomia da polícia, do exército contra a atuação desses grupos. Então, essas milícias, essas facções, já começaram a agir de maneira mais violenta. Isso culminou, galera, num caos no sistema prisional, porque nossa, professor, mas acontece no Equador? Pessoas que estão presas conseguem comandar a atuação de narco... Enfim, galera, convenhamos que não é só no Equador que acontece isso, né? Então a gente tinha briga de facções, mais de 400 mortes, pessoal, só nos presídios dos últimos anos. Para vocês terem uma noção, nos últimos 7 anos, aumentou em 500% os casos de homicídio, enfim, né? No Equador. E aí o Daniel Noboa precisou dar uma resposta para a população. Inclusive, até com uma própria garantia do voto. Afinal, ele acabou de ser eleito como presidente do país, vencendo a então candidata à esquerda do Equador. Pois bem, pessoal, além disso, a gente teve o José Adolfo Macias, que era um dos líderes dessas facções mais perigosas, fugindo da prisão, inclusive com denúncias ainda não comprovadas, que teve a autorização de agentes do sistema prisional, que também estão concominados com algumas facções, assim como existem políticos, agentes de segurança pública. É um esquema de corrupção muito perpetrado no Equador. E aí, quando ele acionou mais de 3 mil agentes, despendeu muitos recursos e conseguiu prender, as facções deram uma resposta. E essa resposta veio nos ataques. O Daniel Noboa, ele instalou um estado de emergência no país. Ele colocou hoje esses 22 grupos como um grupo terror que atuou no país. E aí a resposta veio ainda maior. Imagens começaram a circular de emissoras sendo tomadas. Pessoal, TV ao vivo tá transmitindo. Comércio sendo fechado, sequestro de civis e também de policiais, aulas suspensas no país inteiro, ruas desertas. Ou seja, hoje o Equador está num estado de emergência, está numa situação de guerra. Eu só diria para vocês, pessoal, que não é uma guerra civil, porque ninguém está pretendendo derrubar o Daniel Noboa, pelo menos essa não é a intenção desses grupos, mas sim fazer com que essas propostas que combatem a atuação dos enfim, de maneira mais intensa, com a construção de prisões, maior autonomia para exército, para polícia, recrudesça. Então, tentar colocar na população uma sensação de insegurança para fazer com que a população não apoie essas medidas mais radicais, entre aspas, do Daniel Noboa. Eu, particularmente, acho que a ideia dessas questões não é muito boa, tá? Porque, muito possivelmente, essa sensação de insegurança vai fazer com que a resposta da população seja tomada de medidas ainda mais autoritárias e repressivas contra esses grupos, crime, enfim, né? Vocês sabem o que eu tô falando. Outra notícia, pessoal, bem importante, está ligado às eleições de Taiwan, que eu já citei para vocês aqui no canal. Vai ser a mais importante de 2024, junto com a dos Estados Unidos. Nesse momento, o grande favorito a essas eleições é Lai Ching-te, que é do Partido Democrata Progressista. Essa liderança, ela culmina, galera, com um pensamento muito mais de independência frente aos chineses. Quando a gente fala sobre Taiwan, a gente já analisou aqui algumas vezes no canal, né? Taiwan, ele ficou, esse território, ele se considera como independente porque lá na Revolução Chinesa de 1949, a gente teve o PCC, o Partido Comunista Chinês, vencendo essa revolução,
tomando o poder na chamada República Popular da China, e o Kuomintang, partido capitalista, não aceitando a derrota, fugindo para a Ilha de Formosa e fundando lá o que eles chamam de República da China. Então, se você perguntar hoje para alguém de Taiwan se Taiwan pertence à China, não é que Taiwan pertence à China, a gente é a China de verdade. Mas pouquíssimos países reconhecem isso, pouco menos de 15 países. Quando você pergunta para alguém da China continental, do Xi Jinping, Partido Comunista Chinês, fala assim, não, claro que Taiwan pertence à China. Só que eles acham que não. Eles se acham a verdadeira China. Eles são a ilha rebelde. A gente já teve palavras do Xi Jinping falando que nos próximos anos Taiwan será retomado pelo governo central chinês. E agora, com a eleição de um possível líder, galera, que seja muito mais pró-independência do que a anterior, é natural que talvez a China faça ações mais efetivas. Tanto que a gente teve essa semana denúncias de Taiwan que balão espião foi deslocado, aviões foram deslocados, navios navegaram no Estreito de Taiwan, e entendam que para a República Popular da China do Xi Jinping, isso não é um crime ou algo que o valha. Por quê? Porque para a China continental, para a República Popular da China, Taiwan é China. Então eles estão fazendo sobrevoos e ações militares em cima do território que é chinês. O Biden prometeu que, independente de quem vencer as eleições, ele vai mandar um grupo, um comitê, para fazer uma espécie de celebração para as eleições de Taiwan. Vocês entendem, galera, que isso é uma tentativa dos Estados Unidos de declarar apoio a Taiwan, estamos aqui com vocês, independente das ações chinesas. E é interessante porque é uma geopolítica de ambiguidade estratégica. Os Estados Unidos não reconhecem a independência de Taiwan. Para os Estados Unidos só existe uma única China, que é a República Popular da China. Isso desde a década de 70. Mas fazer visitas, mandar comissões e uma eleição, galera, em Taiwan, é óbvio que você está reconhecendo que Taiwan tem uma certa autonomia política independente da República Popular da China. Ou seja, apesar de ser uma demonstração de apoio, existem alguns analistas que estão falando que isso pode ser uma espécie de tiro no pé, porque isso pode incentivar, caso a gente tenha Lai Ching-te sendo eleito, além da visita dos Estados Unidos, uma política mais agressiva da China contra o território de Taiwan. Outra notícia, pessoal, que movimentou bastante está ligado aos Houthis, o grupo Yemenita, o grupo dos rebeldes, com uma fortíssima ligação com os iranianos. A gente sabe que eles estão atuando bastante firmemente na região do Mar Vermelho, Estreito de Bab el-Mandeb, Golfo de Aden, porque eles são totalmente contrários a Israel, inclusive declararam guerra contra Israel, e alegam que enquanto Israel não permitir a chegada de ajuda humanitária para a faixa de Gaza e a entrada de equipamentos, bens, insumos e tal, eles também vão bloquear essas ações. Pessoal, para vocês terem uma noção, a gente fala hoje do 26º ataque dos Houthis nessa rota comercial contra embarcações. Só que hoje os Houthis, eles eram o maior ataque. Inclusive, para quem viu o vídeo de ontem, galera, pode ir lá que eu analisei com vocês o porquê. A Arábia Saudita deu indicativos que depois do conflito, depois que amenizar a situação entre Israel e Palestina, a Arábia Saudita pode reconhecer o Estado de Israel. Seria leviano falar que é 100% isso, tá? Não é comprovado. Mas tem muitos analistas geopolíticos, e eu particularmente, galera, compro bastante essa ideia também, que grande parte da responsabilidade dos ataques do Hamas está ligado a um possível apaziguamento que Israel estava fazendo com algumas nações árabes. Foram feitos acordos de Abraão, por exemplo, mediado pelos Estados Unidos, com Marrocos, com Bahrein, com Emirados Árabes. A Arábia Saudita estava negociando uma aproximação com Israel também. Quando você tem o ataque do Hamas contra Israel, e Israel fazendo essa resposta agressiva contra a faixa de Gaza, não só contra o Hamas, mas também com a morte de civis palestinos e tal, isso recrudesce a relação de alguns países árabes, como Jordânia, como Egito, a Turquia que não é árabe, né, é turca, mas faz parte desse eixo islâmico, contra possíveis aproximações com Israel. Com essa promessa, eu falei pra vocês, olha, toma cuidado, porque daqui a pouquinho, Hezbollah, Jihad Islâmica, Hamas, todos os grupos do autodenominado Eixo da Resistência liderados pelo Irã podem fazer ataques mais fortes, que vão exigir ou vão fazer com que Israel também faça ataques mais fortes, e isso recrudesça novamente as relações entre árabes e israelenses, entre a Arábia Saudita, por exemplo, e Israel. E foi exatamente o que os Houthis fizeram um dia depois da declaração do embaixador saudita do Reino Unido. Ah, professor, de novo, é 100% de certeza? Não, tô aqui especulando com vocês. Seria uma
imoralidade, até mesmo, galera, seria, não sei como expressar isso, mas seria hipócrita meu falar isso, seria leviano meu falar isso, que fosse 100% de certeza. Mas convenhamos, pessoal, que tem forte sentido. Reino Unido e Estados Unidos conseguiram coibir esse ataque com 18 drones, 2 mísseis de cruzeiro e um míssil balístico, e inclusive o Reino Unido, se mostrando um pouco preocupado com a situação, anunciou que vai deslocar navios de guerra para a região e deve deslocar, se não esse ano, para o ano que vem, mais um porta-aviões para o Mar Vermelho. Vale lembrar que, além da atuação dos Houthis, temos piratas da Somália que atuam na região e o Irã, que está produzindo novas embarcações e também tem navio de guerra posicionado no Mar Vermelho. E, inclusive, pediu para os Estados Unidos não tomar atitudes aventureiras no Mar Vermelho. Pessoal, se uma guerra começar no Oriente Médio, pode ter certeza, ou 90% de certeza, que o Mar Vermelho deve ser o ponto de início desses conflitos. Até a Itália, por exemplo. A Itália se pronunciou, pessoal, no sentido, alegando que não vai fazer um apoio mais forte a essa operação Guardião da Prosperidade, que é liderada pelos Estados Unidos e outras 13 nações, porque a Itália teme que uma resposta mais forte aos Houthis, ou algum tipo de ataque contra a Síria, contra o Irã, possa desencadear um novo conflito, uma nova guerra. A gente teve, pessoal, já tinha citado para vocês, o primeiro-ministro do Iraque garantindo que, de fato, quer tirar os Estados Unidos do seu país. Os Estados Unidos mantêm bases militares não só no Iraque, como também na Síria, mas recentemente, como a gente teve bases do Iraque e na Síria sendo atacadas por milícias xiitas, apoiada pelos iranianos, e os Estados Unidos fazendo operação no Iraque, causando a morte, inclusive, de uma liderança desse grupo do Eixo da Resistência no Iraque, sem autorização do Iraque. E a gente sabe que o atual primeiro-ministro, para conseguir se manter no poder, tem apoio dessas milícias. Ele anunciou que não é mais permitido a presença de militares e bases americanas posicionadas no território do Iraque. Professor, mas os Estados Unidos de fato vai sair? Então, Iraque e Síria são dois países que estão cada vez mais indo para o lado do eixo da resistência, ou seja, ficando cada vez mais aliados com o Irã, e são países muito estratégicos. Porque, além das enormes reservas, principalmente o Iraque, né? Enormes reservas de petróleo, se você observa geopoliticamente falando, eles estão posicionados exatamente na saída do Golfo Pérsico, exatamente na saída do escoamento de quase, pessoal, metade do petróleo que é produzido no mundo. 2/3 do petróleo mundial está posicionado somente naquela região que margeia o Golfo Pérsico, com países como Iraque, Arábia Saudita, Kuwait e por aí vai. Então, é importante para os Estados Unidos manter bases, manter ações geopolíticas naquelas regiões. E querendo ou não, se eles saem, muito possivelmente quem vem com capital para investir ali vão ser os chineses, que mantêm boas relações com alguns países do Oriente Médio. Não excelente, né? Mas aí, como os chineses têm dinheiro e os países querem investir em infraestrutura, claro que isso pode ser interessante. Então acho eu, pessoal, que os Estados Unidos vai fazer de tudo, assim como também faz na Síria, onde não é bem-vindo, mas continua com as suas bases, para não sair do Iraque. Mas o primeiro-ministro garantiu, a gente quer que eles saiam o mais rápido possível. E para finalizar, pessoal, a gente teve hoje a visita do embaixador da Palestina. Sim, pessoal, a Palestina, ela tem uma representação na ONU, é considerado um Estado, apesar de na prática não ser, porque não tem um território autônomo e não tem um governo reconhecido internacionalmente. Convenhamos, pessoal, que o Hamas na faixa de Gaza não é reconhecido por quase nenhum país, essa é a verdade, tá? Mas você tem ali o Mahmoud Abbas, a ANP, que funciona como uma espécie de representação dos palestinos dos organismos internacionais. E a gente teve hoje o Ibrahim Al-Zeben se reunindo com o Lula e pedindo para que o Brasil apoie uma resolução apresentada pela África do Sul que considera que o que Israel está fazendo na faixa de Gaza é um genocídio, tá? Essa resolução apresentada pelos sul-africanos já foi apoiada pela Bolívia recentemente e hoje foi apoiada também pelos venezuelanos. Nesse pedido que foi feito para que o Brasil também apoie, cara, a gente está falando de um outro patamar de país, né? Nada contra os bolivianos, nada contra os venezuelanos. Mas o Brasil está na presidência do G20. O Brasil é uma das lideranças dos BRICS. O Brasil é o país mais importante da América do Sul do ponto de vista econômico, geopolítico, enfim, de posição mesmo. O Brasil está entre as 20 maiores economias do mundo, né? O Brasil é um país de destaque na geopolítica internacional e está querendo fazer parte do Conselho de Segurança Permanente da ONU. Por enquanto, segundo o embaixador, o Brasil, palavras do Lula, né? Segundo ele, palavras do Lula, tá?
Ele apoia a solução de dois estados. Aliás, o Antony Blinken, que está em visita dos Estados Unidos, que está em visita do Oriente Médio agora, também pediu para que Israel se mobilize para fazer uma diplomacia maior e apresente uma proposta de dois estados. Não sei se isso vai rolar, mas foi o que o Antony Blinken garantiu, tá? Falou que o Brasil apoia sim essa proposta e está pedindo constantemente para que Israel diminua o número de mortes de palestinos. O que, aliás, galera, pelas notícias que o próprio porta-voz de Israel falou, que a operação está entrando numa nova fase, deve acontecer no futuro próximo. Pelo menos são os indicativos. Mas agora que o Brasil vai apoiar a resolução que considera Israel como Estado genô, tananã, porque o que a resolução fala? Que os ataques que Israel fez não teve discernimento efetivo quem era Hamas e quem era civil, que eles deslocaram de maneira forçada grande parte da população e que o próprio Estado israelense divulgou a partir do serviço de inteligência, a partir de falas do Smotrich, do Ben-Gvir, que eles têm a ideia de fazer com que a faixa de Gaza fique parcialmente desabitada e que eles ocupem a Península do Sinai, no Egito, ou seja, um deslocamento forçado da população, tirando eles da terra que supostamente deveria ser dos palestinos. E enquanto eu editava o vídeo, realmente saiu a notícia que o Brasil, em nota, apoia a resolução sul-africana. Inclusive colocando ali alguns dados, que mais de 80% da população foi deslocada, que o Brasil, enquanto membro do Conselho de Segurança da ONU, tentou fazer inúmeros esforços que sempre foram recusados por Estados Unidos, por Israel e por seus membros, e que sim, por conta de todas as ações israelenses, considera que Israel está praticando um genô tananã, porque está expulsando deliberadamente palestinos do seu território. Lembrando que o Brasil, nesse momento, está na presidência do G20 e tenta falar em uma nova governança global, inclusive com uma reforma do Conselho de Segurança da ONU. Talvez desagradar Israel e os seus parceiros dificulte um pouco essas medidas.